Olá pessoal, olá professor Fábio, estamos aqui para fazer mais uma análise e a peça escolhida é a Sinfonia de número 25 do Mozart, que está em Sol menor. Vamos dar uma olhada aqui em alguns aspectos gerais da obra para entrar na parte da exposição e depois do desenvolvimento e da reexposição, que meus colegas o Guilherme e o Lucas também irão falar um pouco. Para fazer um apanhado geral, o primeiro movimento, que é o movimento que a gente vai analisar, ele é um allegro com brio, quer dizer, um allegro rápido, um allegro vivo, mas por ser em tonalidade menor, já tem aquela tensão ali natural, né? Popularmente falando, tem aquele clima ali mais tenso. E, inclusive, essa obra aparece em muitas trilhas de filme, às vezes para dar atenção é muito comum recorrer a essa sinfonia. Bem, vamos lá. O primeiro movimento, a gente tem exposição, desenvolvimento e a reexposição, como a maioria das obras, deste formato. E por ser uma obra grande, a gente vai falar de uma maneira geral. Selecionamos alguns trechos da partitura onde tem essas partes, essas marcações, né, as grandes seções. E aí vamos colocar aqui, vamos sinalizar, e também algumas outras características. Lembrando, né, que em Sol menor, ela faz uma modulação para o relativo maior, para o Si bemol, ela faz uma modulação para o tom de Si bemol, que é o relativo maior. Inclusive, esse fato se repetiu na sonata anterior que a gente analisou, embora ela não tenha sido o foco do trabalho, mas aí também eu senti essa característica de tanto as sonatas como as sinfonias, às vezes, elas modularem para o tom maior, assim, fazer essa modulação nos tons vizinhos. E aí o tema principal, ele já começa lá no começo. Eu diria que ele vai até mais ou menos o compasso 12. Vamos dar uma escutada aqui, e aí eu vou sinalizar para vocês aqui no vídeo. Os 4 primeiros compassos, nós temos meio que uma introdução, né? Essa ideia do... E aí, do quinto para frente, do quinto até o 12, a gente vai ter a ideia do tema principal. E meio que vai ficar como se fosse... Bem, acho que não tem outra definição, né, que defina melhor, mas a ideia de tema, né? E aí, como eu estou fazendo essa interpretação em tempo real, às vezes a nossa maneira de interpretar ela é elucidada de acordo com o tempo que a gente tem de intimidade com a obra. E aí, quando eu analisei pela primeira vez, realmente os 4 compassos, ele parecia muito que era alguma introdução meia solta e que o tema A estava lá nesse começo até o 12. Mas aí, depois do 12, a mesma ideia da introdução voltou aqui. Então, provavelmente, os 4 compassos são o tema A e essa parte do quinto compasso até o 12 é o tema B. E aí a gente vai ter esse agrupamento que se repete, basicamente é o baixo, os outros instrumentos que vão estar contornando a melodia. Meus colegas vão falar do desenvolvimento e da reexposição, mas a gente também vai intercalar, um vai fazer inferência no tema do outro, não está um trabalho totalmente engessado. Do compasso 29 em diante, nós temos a construção de uma nova parte, de um novo tema. E esse tema, ele se estende. Mas no compasso 29, nós ainda estamos na tonalidade e no tom de Si bemol maior. Vale ressaltar a característica interessante que esse novo tema apresenta a junção de 2 fusas e uma cocheia do compasso 29, do compasso 31 em diante. Ainda nesse trecho ele traz elementos, sim, do que seria de um tema A em algumas vozes, principalmente dos violinos. A partir do compasso 49 a gente já pode notar uma zona que vai apontar para novos elementos que vão surgir durante a música. Ele traz tonalidades de transição, como por exemplo no compasso 53 a gente tem Si bemol menor numa série de arpejos e implicando logo após no compasso
56, 57 e 58, uma cadência para Fá menor, exatamente no compasso 48. Do compasso, perdão, falei 48, mas na verdade é 58. Do compasso 59 em diante, a gente já tem o surgimento de uma nova perspectiva, um outro elemento que a gente vai chamar de tema D, principalmente e de fato apresentado pelos primeiros violinos, e também com os violinos, na verdade com as cordas, são colocados elementos de outros temas que se assemelham, até que a partir do compasso 81 a gente vai se dirigindo para uma nova fase da música até o compasso 83, que se apresenta em Mi bemol maior. A partir disso, a gente tem um desenvolvimento no compasso 83, sendo no compasso 87 a apresentação do tema A na tonalidade de Dó menor, nesse caso do compasso 87. Depois ele segue por várias transições e várias tonalidades. No compasso 89 temos Sol menor. No compasso 93 nós temos um Ré menor. No compasso, a partir do compasso 183 nós temos novamente o tema A, dessa vez passando por Ré menor, e no compasso 108 caindo em Sol menor e apresentando algumas variações do tema em questão. Até que no compasso 116 a gente finaliza o desenvolvimento e entra na reexposição, que claro vai contar com novos elementos, mas apresentando de fato os temas vistos na exposição de início. Então aqui no desenvolvimento a gente notou sim elementos da exposição com transições de tonalidades. Em relação ao ritmo, o uso das semicolcheias em partes específicas e muitas vezes a junção de dois temas ao mesmo tempo em vozes diferentes. Olá professor, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a reexposição da Sinfonia de Mozart. Só lembrando que essa sinfonia foi uma das primeiras grandes sinfonias de Mozart, que ele fez ela, né, compôs ela com 17 anos. Impressionante, né? Eu fiquei responsável hoje para falar sobre a reexposição. Eu vou começar falando do compasso 117, que é onde começa a reexposição. No 114 tem uma ponte, né? Tem uma ponte, a gente pode chamar de ponte. E no 117 tem uma reexposição, que ela vai até o compasso 200. Então, ela começa no compasso 117, que seria o primeiro tema, né? Primeiro tema, que seria em Sol menor, que seria o tema A. Como o Álvaro citou, ela é bem parecida
com dos compassos do 1 ao 28, que Álvaro citou no A, no tema A. E aqui começa, né, em Sol menor, como eu já disse. A gente vai no compasso 121, a gente mostra fragmentos do B, do tema B. E no compasso 26, 27, 28, no 29, retorna para o tema A novamente, que faz todo aquele começo, né, que Álvaro citou. E novamente o tema A, ele reinicia no compasso 133, que é o mesmo início. 133 é o tema A novamente, em Sol menor. Logo após, a gente tem no compasso 145, a gente tem uma transição de compassos, né? Que seria uma mudança em relação à exposição. Álvaro e Guilherme falou no compasso, a comparação do compasso 29 e 58, do 29 ao 58. Esse trecho, ele está na tonalidade de Si bemol maior, e ele continua até o compasso 165, que aí ele vai mudar para Sol menor, vai voltar para o Sol menor. Quando chega no compasso 169, ele tem uma sétima diminuta de Dó menor, que é a mesma comparação dos compassos 55 que Guilherme citou. No compasso 92, professor, aparece a mesma aparição dos compassos 74 e 82, que é o violino, levando a questão da melodia, né? Para encerrar minha fala, no compasso 200 é o fim da reexposição e entra o coda, né? Em sol menor.